Boa noite a todos. Então vamos lá. A arte da hipnose conversacional. Como hipnotizar sem mencionar hipnose. Acho que esse é o que interessa a todas as pessoas. Porque aí a gente acaba não limitando a ser um hipnotista ou um hipnoterapeuta. Assim a gente pode utilizar a hipnose, seja na área profissional que a gente atua. E isso para mim é o melhor entendimento, ou melhor, a melhor aplicação do uso da hipnose. Renato, boa noite Renato, como vai? Seja bem-vindo. Eu vou começar. Então vamos lá. Quem já me conhece, meus alunos, sabe que eu trago uma forma, eu vou chamar diferenciada, de compartilhar o conhecimento. A forma diferenciada é que eu tenho a intenção de fornecer algo vamos colocar na aba de entendimento, conhecimento, que seja útil e prático. Então aqui você não vai ter teoria, aqui você não vai aprender sobre a história da hipnose, ou por exemplo, quem foi Milton Erickson, porque saber quem foi Milton Erickson, de fato, não vai fazer você ter uma ferramenta adicional de forma prática. Então tudo que eu vou compartilhar com você, é possível que você tenha uma certa curiosidade e se questionar, será que isso funciona de verdade? Será que isso que eu ouvi que o Anderson falou gera resultado? Aí você vai, aplica com qualquer pessoa que tenha um cérebro, vai funcionar, qualquer contexto, e você verifica por conta própria. É assim que você verificar, assim que você obter um resultado, você me dá um feedback. Combinado? Então vamos lá. A hipnose conversacional vem das incríveis observações do Milton Erickson. Quem foi Milton Erickson? Vai no Google, escreve lá quem foi Milton Erickson, história do Milton Erickson. Eu sempre recomendo os livros do Milton Erickson. Quais livros, Anderson? Todos. Todos os livros do Milton Erickson, se você se interessar, caso hipnose conversacional seja uma novidade para você, ou se você já tem, ou melhor, se você já é um hipnotista ou um hipnoterapeuta, leia todos os livros de Milton Erickson. Sinceramente, todos. E claro, também leia os livros do Richard Bandler, que aprofunda muito na modelagem do Milton Erickson. Reginaldo, boa noite, bem-vindo. Jânio, bem-vindo. Então vamos lá. Quem foi Milton Erickson? Simplificando, bem resumidamente, mas bem resumidamente mesmo, Milton Erickson trouxe uma abordagem completamente oposta da hipnose clássica. O que é a hipnose clássica? A hipnose clássica utiliza-se de sugestões diretas demais, como fecha os olhos, relaxa, agora você vai encontrar a confiança, ou seja, são sempre ordens para a pessoa. E não só isso. A hipnose clássica também, ela traz etapas passo a passo. Para mim, esse é o processo mais ineficaz da hipnose. E por quê? Porque quando nós falamos sobre hipnotizar uma pessoa, nós estamos falando em comunicação. Se a sua forma de comunicar, de comunicação, ou a sua forma de hipnotizar, que é a mesma coisa, envolve passo a passo, etapa por etapa, uma estrutura, você vai ter que forçar outra pessoa a se encaixar no seu modelo de comunicação. Compreende? E se por acaso a pessoa não se adaptar ao seu modelo, a forma como você utiliza as palavras, suas estratégias, o seu passo a passo, você vai ter uma pessoa resistente a você. Ou seja, uma pessoa que não está escutando você e obviamente não está respondendo às suas sugestões. Então a hipnose clássica, como brinde, ela criou as pessoas resistentes. Mas não de fato não existe uma pessoa resistente. O que existe são pessoas que não estão conseguindo se adaptar a outra pessoa. Então esquece hipnose clássica. Esquece totalmente a hipnose clássica. E quando a gente esquece a hipnose clássica e ainda assim queremos nos aprofundar na hipnose, a gente acaba caindo na hipnose conversacional, que vem das observações e incríveis contribuições do Dr. Milton Erickson. Só para, claro, caso você nunca ouviu falar de hipnose conversacional, é também conhecida como hipnose ericksoniana. Só que eu quero deixar algo bem claro e algo que é bem óbvio. Erickson não aplicava a hipnose ericksoniana.
E isso é curioso. O Erickson ele não utilizava essa tal hipnose ericksoniana, ok? Então existem processos diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Bem, muitas pessoas, ou até mesmo cursos de hipnose ericksoniana, vão explicar de formas, métodos e estratégias que nada tem a ver com o trabalho do Erickson. Eu vou dar um exemplo, bem rápido. O uso das metáforas. Se você já pincelou aí a hipnose ericksoniana, já pesquisou no Google, você sabe que qualquer terapeuta ericksoniano utiliza-se de metáforas como ferramenta transformacional, como uma abordagem para gerar uma mudança. Aí tudo bem. Por quê? Porque Milton Erickson utilizava metáforas para gerar mudanças no seu cliente. Existe uma metáfora da qual Milton Erickson costumava utilizar, que era aquela que ele contava quando no tempo da infância, no tempo de aprendizagens na escola, quando você estava aprendendo a escrever, a ler e etc. Aí as pessoas aprenderam que contar metáforas transforma, contar metáforas cura. Existem diversos livros que falam que metáforas transformam as pessoas. Aí as pessoas sabem que, bom, se isso funciona, eu vou começar a contar metáforas igual o Erickson. E o que essas pessoas fazem? Elas contam metáforas igual o Erickson, mas só na parte verbal, só na parte linguística, sendo que o verdadeiro trabalho do Erickson não ocorre no verbal, na superfície. O verdadeiro trabalho ericksoniano, a verdadeira abordagem ericksoniana, está ocorrendo abaixo do verbal. Então, antes de eu passar estratégias, padrões conversacionais, linguísticos, que você pode aplicar hoje mesmo com qualquer pessoa, é muito importante você compreender o que há abaixo do verbal. Porque não é... Se eu falo para você, olha, se você fizer uma pergunta... Desculpa, se você fizer uma sugestão, como, e agora sorria, e depois você fazer uma pergunta, e como é que está a sua vida? Você vai perceber que a pessoa vai começar a sorrir mais. Se eu só falo isso para você e você acreditar, você só vai fazer isso de forma verbal. Mas a verdade é que esses processos linguísticos, esses padrões, todos os conjuntos que Erickson contribuiu através de palavras, através de estratégias conversacionais funcionam devido ao que ocorre além das palavras. Então a hipnose ericksoniana, que é largamente, amplamente divulgada por aí, ela só está, óbvio que eu estou generalizando, não é em todo lugar, mas está com foco apenas no verbal, apenas nas estratégias. Ou seja, é como se um hipnotista clássico, ele percebesse que dar sugestões diretas, demonstrar uma autoridade, não gera muitos resultados. E pelo contrário, gera pessoas resistentes ao trabalho dele. Então ele começa a migrar para a hipnose ericksoniana. Só que ele ainda não largou a necessidade da hipnose clássica de criar estratégias, padrões, moldes. A gente se sente desconfortável, por exemplo, de ir num processo terapêutico sem uma estratégia, sem um molde, sem uma abordagem. Sendo que Erickson, ele entrava no mundo da pessoa sem nada disso, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma abordagem. E por não ter nada, nenhuma estrutura, digamos assim, ele conseguia de fato ver o outro. E essa capacidade de ver o outro, ele conseguia utilizar tudo que o seu cliente, seja a sua forma de verbalizar, seja a sua linguagem corporal, para gerar fenômenos hipnóticos. E o restante disso é que quando ele utilizava as palavras, o processo, vamos dizer, a transformação já estava acontecendo ou já ocorreu aqui embaixo. As palavras eram mais como placas de trânsito. Vai para lá, vai por ali. Mas o trabalho do Erickson estava acontecendo aqui embaixo. E isso é importante ser compreendido quando a gente fala sobre o trabalho de Erickson. Senão, mais uma vez, você vai cair na ideia da hipnose clássica. Qual é a estratégia? Qual é o padrão? Qual palavra que eu utilizo? Então eu tenho que focar no tom de voz agora? Não é assim que funciona. Então, antes de eu passar estratégias, padrões e etc., vamos olhar para os princípios ericksonianos. A abordagem ericksoniana, mas não a hipnose ericksoniana, e sim a abordagem de Erickson. Okay? Quais são os princípios?
da hipnose de Erickson, a forma como Erickson trabalhava. É totalmente oposta à hipnose clássica. Por exemplo, as melhores ou eu vou chamar a melhor contribuição do Erickson foi a mudança do entendimento da sugestão hipnótica. Porque antes de Erickson, e aqui eu tenho que tomar cuidado, porque na verdade existem diversas pessoas, existem diversos outros escritores e hipnotistas que também já estavam olhando a sugestão indireta, ok? Mas só para simplificar, porque eu não quero trazer a história e deixar um conteúdo denso e complexo demais, Erickson ele foi o que mais compartilhou a sugestão indireta. Porque antes a sugestão era baseada apenas em ordens. E quando um hipnotista ou hipnoterapeuta utiliza uma ordem, ele vai ter uma resposta binária. Por exemplo, Jânio, não conheço. Ótimo, Jânio. Melhor ainda você não conhecer, porque aí você já está no caminho certo. Aqui você já vai aprender o caminho certo. Então, por exemplo, se eu falo para você, pega água para mim agora. Esse tipo de sugestão, ele sempre vai gerar uma resposta binária. O que é uma resposta binária? Sim ou não. Ou essa pessoa vai pegar o copo de água para mim ou não. E imagina se eu sou um terapeuta que eu só sei a hipnose clássica que tem a base sugestões diretas. Eu vou cair no jogo de mudança 880. O que é isso? Ou o meu cliente vai aceitar a mudança ou não. E não faz muito sentido eu gerar esse desafio para o meu cliente, ou para um voluntário, ou para qualquer outra pessoa. E Erickson, mais uma vez, já existiam outras pessoas, mas simplificando, Erickson percebeu isso. Percebeu que a resistência, um cliente resistente à hipnose, só existe se a minha forma de hipnotizar é através de moldes. É através de você precisa fazer isso. E caso você não faça, você é rotulado como um cliente resistente. Uma pessoa que não aceita a hipnose. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, a sugestão indireta... Opa, que travou aqui para mim. Voltou. Então, a sugestão indireta, e já entra aqui um dos primeiros princípios da hipnose de Erickson, é gerar escolhas. Gerar escolhas. Por exemplo, um exemplo bem simples de entender. Vamos supor que eu quero que o meu cliente feche os olhos e relaxa. Apenas isso. Ao invés de eu falar, e agora feche os olhos e relaxa, eu posso dar escolhas para o meu cliente. Porque todas as pessoas desejam escolher. E eu não vou aprofundar nisso, mas existem diversos estudos, até mesmo científicos, que validam o porquê você gerar escolhas geram respostas efetivas. Então, no caso de agora feche os olhos e relaxe, eu posso dizer que ou você pode ou você pode fechar os olhos ou mantê-los abertos. E talvez você perceba que não importa se você está com os olhos abertos ou fechados, você pode relaxar da sua maneira. Percebe que é o mesmo resultado? Mas ainda assim a minha forma de utilizar as palavras gera escolhas. Então o primeiro princípio da hipnose conversacional é gerar escolhas para o sujeito, para o voluntário ou para o cliente. Okay? E por que gerar escolhas? Porque quando você gera escolhas, você está gerando o segundo princípio, autonomia. E a autonomia vai totalmente contra a hipnose clássica, em que o hipnotista ou hipnoterapeuta clássico acredita que é a autoridade no processo. Em outras palavras, o hipnotista clássico acredita que ele sabe muito mais que o seu cliente ou que a outra pessoa. E quando você acredita que você sabe muito mais, como por exemplo, eu sei o que aquela pessoa precisa, eu sei qual é o problema dela, eu sei qual é a solução que ela necessita, eu moldo essa pessoa. Obrigado, Reginaldo, pelo feedback. Muito obrigado. Seu curso é incrível. Parabéns, Anderson. Você está falando do curso Hipnotista Profissional, certo? Então vamos lá. E se eu sou agora um hipnotista ericksoniano, mas a hipnose de Erickson,
todas as minhas estratégias, seja a nível fisiológico, que eu vou falar mais para frente, como verbal, a forma que eu utilizo palavras, vai gerar autonomia. Em outras palavras, eu vou empoderar a outra pessoa a fazer o processo. E como que a gente faz isso? Como a gente utiliza o nosso corpo, o nível não verbal e o nível verbal para gerar escolhas, empoderar a pessoa durante a hipnose. Então aqui, agora que a gente tem esses princípios, o mais importante deles para mim é o terceiro que eu não falei, é o corpo. É o corpo. E aqui entra a hipnose de Erickson. O que o Erickson fazia que tornava o processo extremamente eficiente. E também já quero quebrar um mito que muitos hipnotistas ericksonianos falam que a hipnose ericksoniana ou a abordagem ericksoniana é extremamente lenta. Isso não faz sentido nenhum. Erickson, aliás, ele era extremamente rápido, seja para gerar rapport, conexão, seja para fazer uma indução, até mesmo em mudanças terapêuticas. Só que, mais uma vez, como as pessoas elas só olham a superfície, achando que a hipnose ericksoniana é apenas as palavras, elas fazem a sua abordagem terapêutica apenas com palavras. Isso demora 2, 3, 4 horas e etc. Mas não é bem por aí. O que eu quero dizer com utilizar o corpo? Uma forma bem simples, bem prática, e aqui eu também já quero passar uma dica para você. Vamos supor que você deseja que uma pessoa relaxe. Vamos supor que você deseja que uma pessoa relaxe um pouco mais. Um hipnotista clássico, ele ia simplesmente falar para aquela pessoa e agora relaxe. Ou agora fecha os olhos e relaxa, e por aí vai. O hipnotista ericksoniano que utiliza a hipnose de Erickson, o que ele faz? Ele primeiro, antes de falar, anota isso num papel que você vai se divertir com essa dica. Antes dele falar e agora relaxe, sabe? E você já sabe que um hipnotista ericksoniano não fala dessa forma e agora relaxe, porque é uma ordem, uma sugestão direta. O que o hipnotista ericksoniano faz? Ele primeiro relaxa o corpo dele. Então, se eu desejo que uma pessoa relaxe, eu vou relaxar o meu corpo primeiro. Completamente. Se a minha intenção é essa, eu primeiro vou relaxar o meu corpo. Após eu relaxar o meu corpo, eu faço a sugestão. Então, sempre que você deseja gerar uma resposta ou ativar, iniciar um estado em outra pessoa, ative esse estado em você primeiro. E você também pode utilizar a técnica que Erickson utilizava, e que talvez você nem sabe ou nunca ouviu falar. Erickson muitas vezes alucinava que a outra pessoa estava imitando o corpo dele. Isso gera expectativa e conexão. Então, quando você deseja gerar uma resposta na outra pessoa, ativa em você mesmo através do seu corpo. Primeiro o corpo, depois as palavras. Certo? Então vamos lá, vamos construir agora uma forma de hipnotizar uma pessoa sem mencionar hipnose. Sem falar, eu sou um hipnotista, eu sou um hipnoterapeuta. Mas antes, vai funcionar com qualquer pessoa se você tiver um elemento muito importante para a hipnose. Uma intenção positiva. O que é uma intenção positiva? A intenção positiva nada mais é que você ganha com o que você vai fazer, só que a outra pessoa ela ganha também. Um exemplo bem simples de intenção positiva. Eu vou treinar a hipnose conversacional com meu amigo. Então, enquanto eu treino, eu me sinto confiante e aprendo com isso. Isso é uma intenção positiva. Mas ela ainda só beneficia o meu lado. Qual que é o outro lado? Como vai beneficiar o outro? E ao fim, eu vou ajudar essa pessoa a ampliar o seu autoconhecimento. Opa, aqui eu já tenho uma intenção realmente positiva. Ambos os lados ganham. Então a hipnose conversacional, ou qualquer tipo de hipnose, funciona extremamente mais eficiente se você tem uma intenção positiva. Ok? Ah, Anderson, isso não é verdade, porque eu já vi pessoas utilizando hipnose e prejudicando outras pessoas. Mas aí entra a lei do retorno e etc. Vai funcionar melhor com uma intenção positiva, certo? Então vamos lá. Se você sabe a hipnose clássica, você vai ver alguma certa estrutura
que eu utilizo para hipnotizar uma pessoa sem mencionar a hipnose, que é parecida com a hipnose clássica. Mas caso você não sabe nada sobre a hipnose clássica, eu acredito até que você está um passo à frente, porque aí vai ser algo novo, vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Já que você tem uma intenção, o próximo passo para você utilizar a estratégia, que eu vou falar mais à frente, é você estar totalmente congruente. Totalmente congruente. Porque, mais uma vez, hipnose conversacional é o que você faz com o seu corpo. Então vamos supor que você quer treinar uma técnica que você vai aprender logo à frente, uma técnica conversacional. Só que internamente você não acredita que essa técnica vai funcionar. Ou seja, não há congruência. E por não há congruência, o seu corpo vai interferir no processo. Ok? Então, congruência é um processo, é um elemento extremamente importante para a hipnose conversacional. Eu vou dar um exemplo, eu fiz um post esses dias sobre a congruência. Bem rapidamente. Eu estava em uma balada, aí eu quis testar a eficácia da congruência. E o que eu fiz? Eu peguei um copo que estavam servindo vodka, o mesmo copo. Só que ao invés de colocar vodka, eu coloquei água. No primeiro teste, foi simplesmente oferecer, óbvio que eu conversava um pouco com a pessoa e oferecia o copo e falava, olha, isso é vodka, tá muito forte, experimenta aí. Apenas isso. Só as palavras. Eu só utilizava as palavras, sem mudanças no corpo, sem mudança fisiológica, sem um foco num tom diferente, etc. Só a palavra. Experimenta aí essa vodka, está muito forte. E quando a pessoa tomava, e mais uma vez, sem indução, nada disso, a pessoa dizia, mas isso é água. E na verdade, todas as pessoas que eu fiz apenas dessa forma, elas falavam, é apenas água. Só que olha só que interessante, aí eu mudei. Eu quis tornar o processo totalmente congruente. E a gente é congruente quando o nosso corpo, a linguagem não verbal e o verbal estão falando a mesma coisa, estão em harmonia. Então qual foi a mudança? Eu estava conversando com a pessoa, copo, água na balada. Só que dessa vez eu tomava um gole e eu fazia uma expressão de estar bebendo de fato uma bebida muito forte. E não apenas isso, eu mudava o tom da voz. Falava, caramba, isso está muito forte, experimenta. E o que aconteceu? Que todas as pessoas que tomaram com essa comunicação, de fato falavam, cara, isso é muito forte. Só que na verdade era água. Poxa, mas e a hipnose? Você fez uma indução? Não, só a congruência. É claro que também há o contexto criado aqui, balada, o mesmo copo que estavam servindo vodka e etc. Mas o ponto é a congruência. Se você utilizar o seu corpo em harmonia com as suas palavras, você gera qualquer tipo de fenômeno hipnótico, sem a baboseira de aprofundar transe, fazer uma indução, escalar sugestões, nada disso. Apenas com a congruência e com a intenção positiva. É o que eu disse antes. Se você quer que uma pessoa relaxe, relaxa primeiro o seu corpo. Por quê? Congruência. Quando o seu corpo está relaxado, adivinha, o tom da sua voz sai relaxado. A sua sugestão, ela sai um pouco mais esticada. Ela não sai, relaxa, relaxa aí. Não sai dessa forma. Ela há uma harmonia com o estado que você está através da sua voz. Isso é uma forma extremamente poderosa de enviar sugestões hipnóticas, ok? E o outro passo é o que Milton Erickson fazia também. Eu aprendi com um professor de hipnose chamado Mike Mandel, que Milton Erickson, quando ele tinha, por exemplo, uma intenção de gerar amnésia, ele se colocava em um estado de total expectativa de que aquela amnésia ia acontecer. E isso é fascinante, porque, mais uma vez, é o uso não verbal da comunicação, que é muito mais eficiente do que as palavras. Como ele fazia, só para simplificar? Quando Milton Erickson ele estava esperando um fenômeno hipnótico, ele começava a olhar a pessoa como se já estivesse acontecendo. Ele mudava a forma que ele olhava. E inconscientemente, o seu cliente ou qualquer outra pessoa já percebia que precisava fazer algo.
E geralmente era o algo, era o fenômeno hipnótico que Milton Erickson esperava. Então, se, por exemplo, você deseja que uma pessoa relaxe, relaxe o seu corpo, dê a sugestão de relaxamento através do seu corpo relaxado e tenha uma expectativa totalmente positiva, congruente, que apenas isso vai relaxar a pessoa. Ok? Ah, Anderson, será que funciona? Pratica, vai fazer isso. Quando acabar a live, faça isso. Relaxe o seu corpo. Mas relaxa bem. Haja como se o seu corpo estivesse completamente relaxado. Em seguida, olha para uma pessoa, alucina. O que é alucinar? Imagina que o que você está fazendo com o seu corpo está comunicando com o outro corpo da pessoa, de forma abaixo do consciente, abaixo do racional, abaixo das palavras. Em seguida, diga, não é bom relaxar agora? Com um tom claro, se você estiver relaxado, o seu tom vai seguir isso. E você vai observar uma mudança no corpo direta na outra pessoa. Mas isso você precisa praticar. Você precisa ver, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Ao fim, eu vou passar uma indução invisível ou indução conversacional que você pode utilizar com qualquer pessoa. Mas tudo isso que eu estou falando, a intenção, a expectativa, congruência, é necessário utilizar para a indução funcionar. Essa indução é a indução que eu utilizo com todas as pessoas. É muito frequente eu receber a pergunta, aliás, eu diria até que é todos os dias, a pergunta que as pessoas me perguntam: Anderson, quando você hipnotiza e quando você não hipnotiza? Não existe este não hipnotiza. Então, se eu sempre hipnotizo, eu utilizo uma forma conversacional, porque não faz sentido eu ficar falando para as pessoas: oi, eu sou hipnotista, oi, eu sou um hipnoterapeuta. E aí só após eu informar que eu faço isso, que eu vou utilizar as técnicas ou as estratégias e etc. Não faz sentido. Então sim, eu utilizo sempre um método para trazer essa pessoa para a hipnose. O que significa trazer essa pessoa para a hipnose, caso você nem sabe o que é hipnose? Hipnose é uma forma de captar a atenção e mantê-la estabilizada. Por exemplo, se eu estou conversando com você, eu vou alucinar que a sua atenção ela não está totalmente focada no momento presente. E se a sua atenção não está totalmente focada no momento presente, nós não vamos nos comunicar, certo? Você nem vai ouvir o que eu estou dizendo. Então, eu utilizo a hipnose, uma estratégia conversacional, e você já sabe que não é só conversacional, mas o meu corpo, para captar a sua atenção. Em outras palavras, é como se eu falasse para você: fique no momento presente e escute o que eu estou dizendo. E quando você escuta e está no momento presente, você tem acesso a recursos como a imaginação, criatividade, confiança, alegria, paz interior, etc. Então é uma comunicação muito mais direta. Então, se eu dou uma sugestão e você aceita essa sugestão, você tem a capacidade de automatizar a resposta dessa sugestão, porque você escutou, você estava totalmente absorvido no momento presente. Então isso é hipnose. E se eu trabalho com pessoas, eu quero que essas pessoas me escutem. Eu quero que essas pessoas elas geram respostas ou mudanças. E para isso, eu preciso ter uma estratégia ou uma ferramenta que capte a atenção dessas pessoas. Porque eu disse que eu vou alucinar que a sua atenção não está no momento presente. Na verdade, de ninguém está. Essa é a verdade. Ou as pessoas estão remoendo o passado, elas andam na rua remoendo o passado, ou imaginando o futuro. E talvez isso aconteça com você. E se eu me comunico com uma pessoa que está com a atenção remoendo lá no passado, ou imaginando o futuro, essa pessoa não vai me ouvir. O que eu estou falando não vai gerar nenhuma mudança, nenhuma transformação. Então a hipnose, mais uma vez, é um gancho que vai pegar a sua atenção e vai estabilizar você no momento presente. Olha só que ferramenta incrível para vendas, por exemplo, para terapia, para relacionamento. Ou seja, qualquer pessoa que necessita se comunicar com outras pessoas, e aqui engloba todas as pessoas, se beneficia com a hipnose.
porque a hipnose vai gerar um resultado mais rápido na sua comunicação, ok? Então, eu sempre vou utilizar uma estratégia conversacional, só que mais uma vez, quando eu digo conversacional, é o meu corpo também, mais importante ainda, com qualquer pessoa, em qualquer contexto, certo? Então vamos lá. Eu vou passar eu vou chamar de hack. Não vou chamar de hack não. Eu vou passar algumas peças conversacionais, mas você já sabe que tem que ter uma intenção, expectativa e congruência, ok? Para você praticar com qualquer pessoa. Acabou a live, você mora com uma pessoa e etc. Vai treinar. Porque quando você perceber que, caramba, funcionou, talvez você vai se questionar, aonde mais eu posso utilizar isso? E aí sim você vai começar a se divertir. Porque se você descobre que através da forma como você utiliza as palavras, você pode acelerar resultados, você vai querer treinar. Você vai querer utilizar isso em outros contextos, certo? Então vamos lá. Existe um oceano imenso de estratégias conversacionais, certo? Eu separei, eu acho que eu tenho um caderninho aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, tá? Eu separei 4, 5, não, eu vou falar 6, vai. 6, que são os que realmente geram resultados rápidos, certo? Então, o primeiro é conhecido como validação. Para mim, que lido com pessoas de forma terapêutica, e quando eu digo lido com pessoas de forma terapêutica, eu não estou falando que é apenas dentro de um consultório. Eu estou falando que é o meu valor, se eu estou conversando com uma pessoa, gerar um contexto terapêutico através da minha comunicação, seja em que lugar for, se eu estou com um amigo na praia, se eu estou na academia, se eu vou conversar com uma pessoa, o meu maior valor é que através do meu corpo não verbal e do meu verbal, gerar uma transformação. Que transformação é essa, Anderson? A que você quer? Não, nunca é. Mas eu vou chegar lá. E sim a transformação que aquela pessoa necessita. Quase sempre eu nem sei o que a pessoa necessita. Isso é ótimo. Porque eu não preciso saber. Lembra que hipnose ericksoniana, o hipnotista, o hipnoterapeuta ericksoniano, ele gera autonomia, empodera a pessoa a fazer o que ela necessita. Então o hipnoterapeuta, o hipnotista, ele não precisa saber o que a pessoa necessita, mas sim ele necessita criar o contexto adequado, certo? Então vamos lá. A validação, como o nome sugere, é você validar a presença da outra pessoa. Para você facilitar, brinca com a ideia, e eu gosto de brincar com essa ideia também, que todas as pessoas estão dispersas. Brinca com essa ideia, alucina se você quiser. Se você entrou agora, o que isso significa? Que as pessoas não estão prestando atenção no momento presente. Ponto final. Anderson, quer dizer que as pessoas não estão no momento presente? Não, estão no momento presente. É impossível não estar no momento presente. Mas a atenção está dispersa, passado ou no futuro. Ok? E o que a validação faz? A validação, ela traz a pessoa para o momento presente. Como? É um processo extremamente simples, mas que fez muita diferença na minha vida como hipnoterapeuta. Claro, antes, quando eu não utilizava. Como funciona? Vamos supor, um detalhe, todas essas peças, esses padrões, eram utilizados por Milton Erickson, obviamente. Vamos supor que uma pessoa chega até você e diz, cara, hoje eu não me sinto bem. Hoje eu não me sinto bem. A comunicação superficial, nada eficaz, a outra pessoa vai escutar isso, entre aspas, e vai falar, pô, sai dessa. Que bobagem. Por que você não fica feliz agora? Pô, que besteira, você tem tudo e não se sente bem. Ou seja, a pessoa invalidou a presença da outra pessoa. A validação, por outro lado, faz o quê? A pessoa disse, cara, hoje eu não me sinto bem. Você, ao utilizar a validação, você simplesmente espelha. Você diz exatamente o que a pessoa disse. Então quer dizer que você não se sente bem hoje? Faça isso.
na próxima vez que alguém for falar com você. Abre a comunicação através da validação. Se a pessoa fala, meu, hoje eu me sinto tão bem, e você fala, então você se sente muito bem hoje, você vai perceber, se você estiver, claro, atento, uma mudança fisiológica bem incrível acontecendo à sua frente. Que é como se o inconsciente da pessoa dissesse para ela, você encontrou uma pessoa que pode te ouvir. E isso, infelizmente, é raro. Então a validação, ela já é como uma indução hipnótica, captar a atenção do momento, captar a atenção da pessoa para o momento presente. Então comece a validar as pessoas através do espelhamento, falando palavra por palavra. Por exemplo, na clínica, a pessoa diz, poxa Anderson, eu tenho andado tão para baixo e está cada vez mais difícil. Aí eu falo, entendo. Então quer dizer que você tem andado cada vez mais para baixo e está cada vez mais difícil, não é mesmo? E a pessoa fala, caramba, é isso mesmo? Como você sabia? e é assim mesmo que acontece. E só de fazer essa validação, eu gero 2 elementos interessantes para a comunicação. A conexão, mais uma vez, o inconsciente da pessoa se abre. Fala, opa, eu tô com uma pessoa aqui que está me ouvindo, sem julgamento, sem análise, sem comparações. Ok? E não só isso. Quando a pessoa ela de fato percebe que você está ouvindo e está presente para ela, a atenção dela fica no momento presente, não mais dispersa. Isso na hipnose clássica é o que faz a indução hipnótica. Só que olha só que curioso. Na hipnose clássica, para você chegar nessa etapa, ensinam que você precisa fazer pré-talk, você precisa fazer um convincer, que é um exercício para ampliar a imaginação, concentração e etc. Aí você precisa fazer um aprofundamento, um aprofundamento, uma indução. Ou seja, existe uma etapa até você chegar nisso, sendo que basta apenas validar o que a pessoa disse. Então, talvez seja interessante você começar a perceber que a hipnose conversacional nada mais é que uma forma simplificada e extremamente mais eficiente de fazer hipnose. Certo? Por esse cara ali, ó, que está ali na tela. Ele foi o grande, trouxe essa nova abordagem. Próximo. Você lembra que eu disse que um dos princípios da hipnose ericksoniana, da abordagem ericksoniana, ou melhor, da hipnose de Erickson, é gerar escolhas. Gerar escolhas. Tony Sou, então basta apenas validar? Não é apenas validar, Tony. Eu não sei se você estava comigo desde o início. Mais uma vez, o que eu estou ensinando para você, para vocês, funciona se você tem uma intenção positiva. Uma intenção positiva no que você quer comunicar para a pessoa. Quando você está congruente, o seu corpo está dizendo a mesma coisa que as suas palavras, ok? E quando você tem uma expectativa positiva. Esses 3 elementos torna a sua comunicação verbal extremamente hipnótica. O que seria isso? Gera uma resposta automática na pessoa, ok? Mas é necessário a intenção positiva, a congruência e a expectativa positiva. Quando você está congruente, a sua expectativa está positiva, ok? De todos os elementos, a congruência é o mais importante de todos os elementos. E é fácil entender o porquê que a congruência é importante. Se eu chego nessa live e falo, olha pessoal, então eu vou falar algo importante sobre a hipnose. Que eu tenho uma maestria da hipnose. Você percebe que não está batendo o que eu estou falando? O meu corpo está dizendo algo totalmente contrário às palavras. E o corpo sempre influencia mais. Coloca isso na sua cabeça. De tudo que você está aprendendo nessa live,
Se você entende que o seu corpo influencia sempre e muito mais que as suas palavras, você já aprendeu muito, esse é o melhor aprendizado que você teve. E outro ponto é que você está sempre se comunicando através do corpo. Então é importante estar atento ao que você está fazendo com seu corpo. Intenção, expectativa e congruência, isso. Intenção positiva. A intenção positiva gera congruência. Porque você tem uma intenção tão boa na sua comunicação, no que você deseja comunicar para outra pessoa, que você fica congruente. Porque você quer obter esse resultado. E quando você está congruente, você tem uma expectativa positiva. Você espera que o que você vai fazer vai influenciar de uma forma hipnótica, vamos chamar assim, que é trazer a pessoa para o momento presente, ok? É a tal comunicação não verbal, é a base da hipnose conversacional, que é estranho, chega até a ser meio confuso quando eu falo vamos aprender hipnose conversacional. E aqui foi o grande erro, lógico, isso eu estou falando, é o meu entendimento. Colocar o nome de hipnose conversacional e colocar a imagem de Erickson. Sendo que a hipnose de Erickson era totalmente não verbal. Os resultados rápidos do Erickson aconteciam a nível não verbal. E onde está o não verbal? O seu corpo. O que você faz, a sua linguagem corporal, a sua microexpressão, a mudança do tom da voz e etc. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Eu disse, deixa eu só beber uma água rapidinho. Mas é isso aí, Tony. Tá no caminho, mas tem que praticar. Vamos lá. Eu disse que o primeiro princípio, não que na verdade não é primeiro, mas o primeiro que eu comentei foi escolhas. Gerar escolhas para as pessoas quebra a resistência. Isso é fato. Mas como que nós geramos escolhas através da forma como a gente se comunica? Lembra que estamos na etapa que eu estou compartilhando estratégias conversacionais, certo? Através do que é denominado de duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? O duplo vínculo é você gerar uma escolha, só que leva para a mesma direção. Imagina uma estrada que se abre, só que na verdade o resultado da estrada lá na frente é sempre o mesmo. Só que por você ter gerado escolhas, adivinha, você não tem resistências da outra pessoa. Você não tem uma resposta binária, eu aceito, eu não aceito, porque você gerou escolhas. E quando há escolha, a pessoa escolhe. Simples assim. Como funciona o duplo vínculo? Por exemplo, eu já comentei bastante no meu Instagram, no meu perfil, que eu utilizava muito, hoje eu não preciso mais, com a minha filha para ela dormir. Por exemplo, antes eu falava, filha, vai dormir agora. Uma sugestão direta, totalmente ineficaz, mostrando autoridade, não gera resultado nenhum. E obviamente que ela respondia, não quero dormir agora. Filha, vai dormir. Não. Filha, vai dormir. Não. Estou com uma pessoa resistente às minhas sugestões. Na verdade, eu não estou levando em consideração a outra pessoa. Eu quero que ela aceite o que eu estou falando. Isso é a hipnose clássica, certo? Como faz o duplo vínculo? Qual que é o meu resultado? Dormir. Fazer com que a minha filha vá dormir. Que ela tome essa atitude para ir dormir. Então, através do duplo vínculo, que é uma estratégia conversacional, eu falo desta forma. Filha, Prana, que é o nome dela, Prana, você vai dormir daqui 10 ou 20 minutos? Ela sempre escolhia 20 minutos. Só que você percebe que o resultado dessa comunicação é dormir. Então, quando a gente gera escolhas, se eu tenho uma intenção, eu quero que alguém faça algo e eu dou escolhas para essa pessoa, mas na verdade o resultado é sempre o mesmo, vai ser aceito. Simples assim, porque gerei escolhas, ok? Deixa eu só ver o que o Tony escreveu aqui. Conversar não é somente a palavra. Não, a palavra é a superfície.
O que acontece mesmo na comunicação está na linguagem não verbal, na mudança do tom. Mas eu vou falar mais sobre isso mais à frente. É a mente integrada ao corpo. A mente integrada ao corpo, Tony, acredito que nós podemos chamar de congruência. O corpo integrado e a mente integrada, ambos no mesmo caminho, certo? Quando a gente fala sobre Milton Erickson, nós estamos falando de 100% de congruência na comunicação. E isso fez dele um incrível hipnotista, um incrível hipnoterapeuta. Porque todo hipnotista e hipnoterapeuta é congruente. Todo hipnotista, todo hipnoterapeuta é totalmente congruente. E quando você é totalmente congruente, as suas sugestões são aceitas. Claro, quando as suas sugestões geram escolhas, autonomia, certo? Então vamos lá. Próximo. Sugestão mais pergunta. Esse é o padrão. Eu vou chamar de padrão conversacional, mas não leva ao pé da letra padrão, ok? Que eu mais utilizo em processos terapêuticos e também utilizo para me divertir. Sempre, claro, numa intenção positiva. Para resumir, para mim é muito importante o autoconhecimento. É como se fosse um tesouro, um ouro, uma barra de ouro, o autoconhecimento. Seja um autoconhecimento bem simples, como, caramba, descobrir que se eu respirar um pouquinho mais quando eu acordo, eu tenho mais energia durante o meu dia. Olha só que beleza. Olha só que aprendizado que eu tive sobre mim mesmo. Então isso para mim é extremamente valioso. O mais valioso que existe. Então toda a minha comunicação é para gerar isso. Porque quanto mais, é lógico que eu estou alucinando, ok? Quanto mais eu gero na outra pessoa, mais eu tenho. Lei do retorno. Se você acredita, se você não acredita, aí é problema seu. Eu acredito. Então vamos lá. O padrão chama sugestão mais pergunta. Sugestão mais... Antes de falar esse padrão, eu quero dizer algo que eu fiz um post falando sobre quando fazer sugestão direta e quando fazer sugestão indireta. E esse post ele me trouxe várias mensagens no privado. Então eu quero explicar para você, já que eu estou dizendo que você deve largar as sugestões diretas de uma vez por todas, como vá dormir, relaxa agora, se aprofunde, parar de fazer isso, mas eu não estou dizendo que não é eficaz. Por exemplo, se eu estou com o meu cliente agora, se eu estou conversando com você agora e eu sei que sugestões diretas demais geram resistência, porque ninguém quer ninguém quer aceitar ordem, todo mundo quer ter o controle, estar no controle. Então se eu falo para você, e agora vamos para X, e eu estou conversando, eu estou conhecendo você, eu sei que isso vai gerar resistência. Então, olha a dica. Quando você conhece uma pessoa, ou caso você seja terapeuta, quando é o seu primeiro contato com seu cliente, deixa de lado as sugestões diretas e comece com sugestões indiretas. Sugestões que geram escolhas, sugestões vagas, que eu vou falar logo à frente. Ou seja, sugestões que vão empoderar a pessoa. Mas quando você perceber que a pessoa ela está engajada nas suas sugestões, ou seja, ela está totalmente no momento presente e prestando atenção no que você está dizendo, nesse momento é mais fácil utilizar sugestões diretas. Eu vou dar um exemplo. Certo dia, um amigo meu, que eu considero ele um incrível hipnoterapeuta, ele estava tendo problemas com uma cliente. Aí ele pediu se eu podia observar o que estava acontecendo, porque ele costuma gravar os seus atendimentos. Pô, beleza. Eu percebi que quando a pessoa estava totalmente engajada ou hipnotizada, espero que você tenha um entendimento simplificado do que é estar hipnotizado. Caso não, escreve aí nos comentários que eu falo rapidamente. Eu percebi que ele tinha uma intenção que era a pessoa se libertar de um trauma, que ela deu um trauma bem específico. A cliente, ela tinha um trauma que ela deu a informação bem específica. Só que quando a pessoa já estava engajada, ele ainda utilizava sugestões indiretas demais, vagas demais. Como por exemplo, e você pode descobrir momentos da sua vida
momentos que necessitam ser transformados. E você pode descobrir recursos incríveis, fenomenais, para você ter sucesso na vida. Mas antes disso, a cliente já tinha falado, olha, eu tive um trauma e eu preciso ter coragem para superar este trauma. Então, se eu tenho uma cliente que já está hipnotizada, ou se você já tem um cliente que está hipnotizado, seguindo totalmente as suas sugestões, seja direto se você tem uma intenção. E foi quando eu disse para ele, cara, você está sendo vago demais. Nesse momento que você está com sua cliente totalmente concentrada, engajada nas suas sugestões, simplesmente diga, e agora, busque a coragem. Sinta a coragem nesse momento e retorne para aquele momento que você necessita mudar. Apenas isso. Então, para você abrir a comunicação, utilize sugestões indiretas. Quando você tem uma pessoa totalmente engajada, concentrada nas suas sugestões, seja direto. Milton Erickson, se você vai num vídeo, na verdade não no YouTube, que são vários editados, mas existem alguns cursos que dão um vídeo completo de um atendimento do Milton Erickson. É pago, eu ainda não encontrei no YouTube. Você vai ver que Milton Erickson, ele abria a comunicação sempre sendo o mais indireto e vago possível. Só que quando ele percebia que a pessoa estava engajando, ou melhor, engajada em suas sugestões, ele começava a ser direto, claro, quando há uma intenção, um resultado específico. Porque se você já tem uma comunicação mais rápida, onde a outra pessoa está gerando resultados automáticos, seja direto, certo? E foi interessante isso porque muitas pessoas me mandaram no direct falando que nunca pararam para pensar nisso. As pessoas aprendiam que, eu fiz um curso que a pessoa disse que tenho que utilizar sugestões indiretas. Então eu era indireto o tempo todo. E não faz muito sentido quando o seu cliente fala, olha, o meu problema está lá no B. Me leva para o B e eu preciso de C para resolver B. Tá aí. Coloca a pessoa em hipnose, pega o C, leva lá para o B. Agora não fala, e é importante você descobrir que W, Y, X podem também ajudar, enquanto que as outras letras, as mais importantes na sua vida, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E tem muitos hipnoterapeutas ericksonianos fazendo isso. Terapias longas demais, certo? Então, falei não falei ainda. Sugestão mais pergunta. Como funciona esse padrão? Vamos supor que eu quero que uma pessoa ela tenha amnésia de uma tarefa. Anderson, por que raios você ia querer que uma pessoa tenha amnésia de fazer algo? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, eu estou sendo bem vago aqui, tá? Vamos supor que uma pessoa ela necessita aprender, ou melhor, ela tem medo de porta. Ela tem medo de porta, ok? Só que eu estou num lugar que não existe porta. Eu faço um trabalho com essa pessoa, certo? E logo após, ao fim, eu posso dizer algo como: e quando você se aproximar de uma porta, você pode descobrir que você vai se sentir realmente bem. E paro de falar. A chance dessa sugestão bater, eu vou chamar de bater na parte racional, ou seja, ser comparada, analisada, criticada, julgada pela pessoa é muito grande. Ao ponto que o que vai acontecer, ela não vai aceitar essa sugestão. Porque essa sugestão parou aonde? Foi barrada nessa parte superficial. Por favor, não leva ao pé da letra o que eu estou falando, tá? Agora imagina dessa forma. E quando a gente encerrar essa conversa, você vai simplesmente se sentir curioso o suficiente para se aproximar de uma porta e descobrir que você pode se sentir muito bem. E me diga, quando foi a última vez que você foi na praia? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Eu peguei aquela sugestão inicial,
certo? Dei uma sugestão inicial e antes dela começar a pensar na sugestão, eu fiz uma pergunta. Qual que é a estratégia aqui? A parte consciente, racional, vai para onde? Para a pergunta e a sugestão vai para o inconsciente. Uma sugestão rodando, entre aspas, tá? Rodando no automático. Ao ponto que essa pessoa em algum momento, isso na verdade é um exemplo que aconteceu, a ponto que essa pessoa vai me ligar, ou melhor, me ligou e disse, cara, você não vai acreditar, por algum motivo, quando eu parei de conversar com você, a primeira coisa que eu tive vontade, nem sei porquê, foi ir em direção a uma porta. E o que aconteceu é que eu simplesmente me senti bem, me senti normal, nada demais. Ou seja, aquela sugestão inicial começou a ser rodada além, abaixo do racional, ok? Então, se você tem uma sugestão, isso é fascinante para fim de terapia. Se você tem uma sugestão e não quer que a pessoa fique pensando nela, mas quer que uma parte que é capaz de fazer faça, além do racional, faça essa estratégia. Dê a sugestão e imediatamente faça uma pergunta. Porque se você faz a sugestão, a parte racional vai para a sugestão. Ela pega a sugestão e ela decide. Será que eu vou aceitar? Ela pega as suas memórias, suas crenças, suas experiências para comparar. Será que é realmente possível? Porque as minhas experiências lá atrás diz que não. Então eu não vou aceitar essa sugestão. Ou seja, ela é um problema para uma sugestão hipnótica. Tony, não ancorei a porta à praia, não fiz nenhum tipo de ancoragem. Na verdade, a pergunta da praia nada mais é para trazer a parte consciente, analítica, para a pergunta e deixar a sugestão a nível inconsciente. Certo? Pode ser qualquer pergunta. Outro exemplo. Deixa eu pensar rapidinho. Por exemplo, vamos supor que eu quero que uma pessoa aprenda através do sonhar. Quando ela for dormir, tenha um aprendizado. Estou sendo vago, tá? Então eu posso falar para... E você pode descobrir que hoje à noite, quando você deitar na cama, você vai descobrir que o teu sonho vai gerar um insight incrível. E ao acordar, você vai ter acesso a esse insight a nível consciente. Me diga, o que você gosta de comer? Entendeu? Aqui eu estou fazendo qualquer pergunta. Uma dica interessante também. Se a pergunta for totalmente fora de contexto, melhor ainda. Melhor ainda, ok? Então eu estou dando uma sugestão para a pessoa e imediatamente eu estou trazendo a parte racional para fora da sugestão. Não quero que ela pense como fazer, quero que ela faça, certo? Utilizo sempre em fins de terapia, muito eficiente. Aonde entra a amnésia, terapeuta Welder? A amnésia ocorre que, como a parte racional não captou a sugestão, acontece que a pessoa faz a sugestão, ela não lembra da sugestão enviada, ela não fica pensando, ela simplesmente faz, certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Dá para gerar uma amnésia? Por exemplo, você vai esquecer de tal? Dá. O mesmo processo. Você vai esquecer X. E agora me diga, o que você gosta de comer? O que você fez ontem? Quanto que é 444 vezes 1.387? Ok? Mais uma vez, eu gosto muito das estratégias conversacionais, porque eu abro um leque enorme de utilizar a comunicação de uma forma completamente, vou chamar, estranha para a pessoa. No entanto, eu tenho uma intenção bem clara e eu estou alucinando que o que eu estou fazendo está influenciando a pessoa. E isso é extremamente poderoso. A parte de alucinar, eu quero deixar bem claro, não é que eu estou simplesmente imaginando que está gerando resultado, não é isso. Alucinar é simplesmente se colocar em uma expectativa positiva de que eu vou obter o resultado esperado, ok? Continuando. Outro
Outra contribuição incrível do Milton Erickson é a sugestão vaga. Falei já de não ser vago quando você já tem uma pessoa hipnotizada. Mas ser vago gera autonomia para o inconsciente. Eu estou falando muito sobre o inconsciente, eu estou presumindo que você tenha uma ideia simplificada sobre o que é inconsciente. Eu não vou entrar a fundo nisso, porque a gente já chegou a 1 hora de live, certo? Qual koan? Koan budista, qual? Eu só conheço da palma. Qual é o som da palma com uma mão só? Só conheço esse. Escreve aí pra mim, Tony, qual que é o koan budista que você lembrou. Então vamos lá, o que é uma sugestão vaga? Eu vou acelerar a live porque eu quero passar uma estratégia de indução conversacional, certo? Só que antes, na verdade, eu necessito falar sobre a sugestão vaga. O que é uma sugestão vaga? Por exemplo, eu posso chegar para você e falar, olha, você necessita ser mais feliz. Você sabia disso? Isso até pode fazer sentido para você. Aliás, vai fazer sentido para muitas pessoas. Até mesmo uma pessoa que já se sente feliz, vai fazer sentido ela se sentir mais feliz. Só que ainda assim, é uma sugestão direta e eu estou partindo do pressuposto que eu sei mais que você. E ninguém sabe mais do que a outra pessoa sem ser ela mesma. É claro que quando ela não tem recursos ativos nela, confiança, alegria, paz interior, amor próprio, ela acredita que ela não sabe sobre ela mesma, que ela precisa de ajuda, que ela precisa procurar outras pessoas, horóscopo e etc. Mas isso é porque ela esqueceu dos seus próprios recursos. Uma pessoa que tem recursos internos, é disponível, confiança, alegria, paz interior e etc., sempre sabe o que necessita. Então, o meu trabalho é gerar recursos e quando essa pessoa ela tem recursos, eu preciso ser mais vago possível. Porque eu não sei o que essa pessoa necessita. E geralmente um cliente pode falar, eu preciso ser mais feliz, mas pode ser que nem seja isso. Pode ser que seja outra coisa. Então, quando eu sou vago, eu permito que a pessoa explore uma nova perspectiva. Então, nesse exemplo que eu disse, você sabia que você precisa ser mais feliz? Eu posso dizer algo como, você sabia que você pode encontrar o que necessita para se tornar melhor? Você percebe a informação ausente, a janela que eu criei? Encontrar o que você necessita, seja lá o que for. Eu posso até mesmo deixar ausente a parte ser melhor, porque aqui eu estou gerando também um objetivo final. Outro exemplo, e agora, enquanto você escuta a minha voz, você pode lembrar daquele momento tão incrível da sua vida e descobrir que você tem acesso rápido a um recurso importante que a partir de hoje pode estar simplesmente mais ativo na sua vida. Percebe que essa sugestão ela tem lacunas. E se você está com uma pessoa que está ouvindo você no momento presente, ou em outras palavras, em hipnose, ela vai jogar esses detalhes ausentes e vai construir eles para o que realmente é importante para ela. Quando eu faço demonstrações de hipnose na rua, eu sempre sou vago no final para a pessoa, aquele presente hipnótico. Eu sempre falo quase como um script, que para mim o mais importante é autoconhecimento, eu falo, e você sabe que nós podemos aprender com tudo na vida, não é mesmo? E a pessoa balança a cabeça. E eu sei que você que está me ouvindo acredita nisso também. Eu acho curioso demais, porque é como se tivesse colado no nosso DNA. Todo mundo acredita que pode aprender com todas as experiências. Então, se eu falo isso, eu já valido a realidade da pessoa. E em seguida eu falo, e agora eu me pergunto, o que você pode aprender de realmente útil sobre você mesmo a partir de agora? E essa sugestão, ao fim da demonstração de hipnose na rua, sempre gera uma mudança incrível na pessoa, no voluntário. Sempre gera. E o mais engraçado são os feedbacks. As pessoas elas me chamam no canto e falam, olha, como você sabia que eu estava precisando daquilo?
E, na verdade, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Mas, mais uma vez, as pessoas, elas incluem os detalhes que são mais importantes, mais essenciais e que ficaram ausentes na sugestão. Então, quando eu sou vago, eu sempre gero uma experiência embalada para presente. E o que isso significa? Que a pessoa faça a melhor experiência para ela mesma, certo? Deixa eu só ver rapidinho o objetivo, o conceito, digo. Ah, ok, entendi. Você dá autonomia, com isso cai a inconsciente coletivo. Sim, pode ser também o inconsciente coletivo. Eu não abraço muito a ideia do inconsciente coletivo, Tony. Mas pode ser sim, claro. Então, seja vago nas suas sugestões e dê autonomia para a pessoa, já que é um dos princípios da hipnose ericksoniana, certo? Ao invés de falar, cara, por que que você... deixa eu pensar. Por que que você não vai buscar terapia? Vai buscar terapia agora. Você pode falar, por que que você não busca o que é importante para você? Por que que você não busca o que você necessita para mudar? Veja que eu estou deixando uma lacuna para a pessoa preencher por conta própria. Mais uma vez, nós, como hipnotistas, hipnoterapeutas, nós damos autonomia para a pessoa. A hipnose clássica, ela não tem processos eficientes de comunicação porque ela acredita na autoridade. E é fácil entender isso quando você faz sugestões diretas. Para você aceitar uma sugestão direta, eu preciso ser uma autoridade. Entende? Então vamos lá, vamos seguir. Eu fiz alguns outros padrões, mas eu vou deixar para uma outra live que já passou de 1h08. Eu quero passar uma indução conversacional. Eu utilizo em toda a minha comunicação, seja qualquer pessoa, seja em qualquer contexto. É claro que eu utilizo o mundo da pessoa, certo? E eu quero também deixar bem claro que essa live de 1h08, eu não tenho como trazer todas as incríveis estratégias, incríveis perspectivas, entendimentos da hipnose ericksoniana, da hipnose de Erickson. Aqui é claro que está sendo bem a superfície, porque tem muito mais coisas por aí. Mas se você se interessa, compra os livros, vai ler os livros, faz cursos, que tem muita coisa por aí. Essa é a verdade. Quando você disse que estava no nosso DNA, eu pensei no inconsciente coletivo. Não, eu entendi, Tony. Eu entendi. E aí eu disse que, entendendo exatamente o que você acabou de dizer, que eu não utilizo muito, não funciono muito nessa ideia do inconsciente coletivo. Mas eu tenho outros entendimentos acerca dessa palavra. E que podem ser até o mesmo que o seu, quem sabe. Então vamos lá. Na hipnose clássica, existe a parte da indução hipnótica. Na hipnose clássica, você faria um treinamento, você explicaria para a pessoa o que é hipnose, que é o pré-talk, ampliaria a expectativa, geraria motivação e etc. Você ia fazer um convincer, um dedo colado, um barquinho, ou um livro com melancia. E depois você ia fazer um conjunto, depois do conjunto você chegaria na indução hipnótica. E na hipnose conversacional, não existe esta regra de pular, etapa por etapa. Não. Você pode já passar, claro, tendo intenção, expectativa e congruência, certo? Eu indico de cabeça aqui, Silvandre, falei certo? Eu indico Seminários Didáticos de Milton Erickson e Minha Voz Irá Contigo. Esses dois livros do Milton Erickson. Mas, como eu disse lá no início da live, leia todos. Leia todos. Todos que você encontrar, leia. Milton Erickson é leitura essencial para qualquer hipnotista e hipnoterapeuta. Então, como eu estava dizendo, quando a gente vai fazer na hipnose conversacional a parte da indução, não existe agora chegou o momento da indução. Não existe isso. O que existe de fato é acompanhar e conduzir. Acompanhar e conduzir. Acompanhar é você validar, é você aceitar e utilizar a realidade da outra pessoa. Então veja que cai tudo
das ideias da hipnose clássica. Eu vou fazer uma indução instantânea nessa pessoa. Não. Quem vai decidir é o ritmo da comunicação, é o fluxo, é a dança que está acontecendo entre você e a pessoa. Não existe isso. Com essa pessoa eu vou fazer um arm pull. Com essa pessoa eu vou fazer uma indução Dave Elman. Não existe isso. Quando a gente fala sobre a hipnose de Erickson, existe utilizar a outra pessoa. Utilizar. O que seria utilizar? Uma técnica de utilização extremamente eficiente. Pratica. Escreve isso no papel agora. Pega lá, rapidinho, uma caneta e um papel. Escreve isso. Se você quer gerar rapport, o que é rapport? Conexão. Se você quer gerar conexão com uma pessoa, alinhe a sua voz, o seu tempo de utilização das palavras com o ritmo da respiração da outra pessoa. Ficou confuso? Eu vou explicar. Quando uma pessoa inspira, você fala. Quando a pessoa expira, você continua. Há sempre uma pausa entre a inspiração e a expiração. Você utiliza esse tempo de inspirar e de expirar, essas pausas, como o tempo do ritmo, da velocidade das suas palavras. Faça isso. E depois vai no meu Instagram e me agradece. É sério. É sério. Por exemplo, só para a gente criar um cenário. Se eu quero que uma pessoa inspire bem fundo e ao expirar que ela feche os olhos e relaxe, eu não vou falar inspira bem fundo, fecha os olhos e relaxa. Não é uma frase só. Eu tenho que utilizar a pessoa. E uma forma extremamente eficiente é através da respiração. Então, assim que eu observo que a pessoa inspira, eu simplesmente posso dizer algo como isso mesmo. E assim que eu vejo que a pessoa expira, eu digo feche os olhos e relaxe. Ou seja, eu estou utilizando o tempo da respiração da pessoa como o tempo das minhas palavras. Isso é extremamente eficiente. E é por isso que Milton Erickson gerava rapport, conexão rápida demais, imediata. Porque ele sempre estava alinhando, sincronizando, essa era a palavra que eu não estava lembrando, sincronizando as suas palavras com a sua as suas palavras com a respiração da outra pessoa. Você quer ver uma pessoa, ele é considerado mestre espiritual, não está vivo, mas você quer ver uma pessoa utilizando essa técnica com tamanha maestria? Pesquisa os vídeos do Osho. Obviamente, você não vai ver as outras pessoas, porque só tem os vídeos no rosto dele, mas você vê que ele fala extremamente pausado. Às vezes ele fala uma frase longa, às vezes ele pausa mais, porque ele está sincronizando as palavras, o ritmo das suas palavras, com o tempo da pessoa que fez a pergunta ou com o tempo de forma coletiva. Isso é extremamente eficiente. Essa também é uma dica que se você praticar a partir de hoje já valeu aí se você tivesse feito muitos cursos de hipnose ericksoniana. Vamos lá para a técnica de indução conversacional. A técnica consiste em você captar a atenção da pessoa em pequenas sugestões. E eu vou fazer com você. Então, se você está sentado ou deitado, o mais importante é você não estar segurando o celular. Por quê? Porque se você está segurando o celular, pode ser que você não se permita a seguir as minhas sugestões ou relaxar se necessário com medo de derrubar o celular. Então, ache um suporte, qualquer coisa. Vamos lá. Eu vou fazer com você e depois eu explico passo a passo. Apenas acompanha a minha sugestão, uma técnica extremamente simples. Então, enquanto você está escutando as minhas palavras, sinta a sensação do seu pé esquerdo. Enquanto você sente a sensação do seu pé esquerdo, sinta a sensação da sua mão direita. E perceba agora a sua respiração. E enquanto você percebe a respiração, simplesmente relaxe um pouco mais. E agora volta para cá. O que eu fiz? Qual foi a estratégia conversacional que eu utilizei aqui? Lembra
que eu disse que as pessoas, e estou generalizando, estão dispersas demais. Passado, futuro, pensando no boleto, pensando no que vai comer, pensando no dia de amanhã, pensando no que fizeram com a pessoa quando ela tinha 4 anos, 5 anos de idade, e o momento presente, disperso. Então essa técnica, o que ela faz, eu pego a sua atenção e trago para detalhes que podem ser verificados imediatamente no momento presente. Pequenos detalhes, como sinta o seu pé esquerdo. Você pode sentir o seu pé esquerdo no momento presente, não pode? Claro que sim. Sinta a sua mão, tanto faz esquerda ou direita. Perceba a sua respiração. E após dar sugestões de direcionamento para detalhes que são verificados no momento presente, eu faço uma sugestão de interiorização. E agora relaxe. E agora se aprofunde mais. E aqui, claro, eu estou perdendo o mais essencial. O que eu estou perdendo que é mais essencial? Você. Eu não consigo ver você. Então eu não consigo utilizar as suas respostas. Certo? Porque eu utilizaria as suas respostas para aprofundar mais. Então a técnica consiste em 3 sugestões de direcionamento, onde a pessoa pode verificar o momento presente. E olha, se você é iniciante e quer treinar essa técnica, seja simples. Seja simples. Por exemplo, algumas pessoas, eu já vi pessoas falando, e agora sinta a brisa que toca o seu rosto. Mas essa pessoa só falou isso porque ela sentiu uma brisa no rosto dela. Mas será que a outra pessoa sentiu a brisa de forma consciente? Passou de fato no canal sinestésico dela e ela percebeu isso de forma consciente? Não dá para saber. Então não suponha. Vai sempre no que é de fato possível verificar. Sensação do pé esquerdo, o som da sua voz. Se há muitos sons à volta da pessoa, observe os sons que há à sua volta. Sinta a sensação da roupa em contato com seu corpo. Preste atenção na sua respiração. Enquanto você presta atenção nas minhas palavras, você pode simplesmente começar a se sentir bem. Enquanto você começa a se sentir bem, preste atenção em pequenas pausas que acontecem nos seus pensamentos. Então percebe que eu estou dando sugestões que você verifica no momento presente. E qual que é a base dessa estratégia? Bem, eu poderia utilizar a neurociência com base na economia de energia, mas eu quero ser ainda mais simples que isso. A base dessa técnica é a seguinte: se eu faço uma sugestão que digo, e agora sinta o seu pé, e você de fato pega a sua atenção e joga ela lá para o seu pé, você vai falar, bem, eu realmente senti a sensação do meu pé. E se na minha próxima sugestão eu falo, e agora sinta a sensação da sua mão, você pega a sua atenção, que estava lá no seu pé, e joga para a mão, você vai pensar, bem, eu realmente consegui mais uma vez sentir a sensação da minha mão. E se eu falo, e agora escuta a minha voz, você vai pensar, eu realmente consegui escutar a voz. Então, a chance da minha outra sugestão ser verificada, construída por você, é enorme. Já que eu dei 3 sugestões que você verificou, se a quarta, claro, não for um passo muito grande, como por exemplo, e agora entre no estado do Buda. Nada disso. Pequenos passos. E agora relaxe um pouco mais. Aí você volta para a pessoa a criar mais situações verificáveis. Enquanto você relaxa, sinta a sua respiração. Sinta os seus pés, o contato do seu corpo com a cadeira, caso a pessoa esteja numa cadeira, claro. E permita-se a fechar os olhos e se aprofundar cada vez mais. Isso é uma indução. Ela é conhecida como indução de conscientização. E que tem tudo a ver. Você vai conscientizando a pessoa do quê? Do momento presente. E o que de fato? Essa é uma pergunta para você.
O que sempre está no momento presente? Escreve aí. O que vem na sua cabeça? O que sempre está no momento presente? Escreve aí, enquanto eu vou ler aqui rapidinho o que você escrever. Personalizar, Tony, não entendi essa. Muito interessante. Eu usei ontem essa técnica com uma paciente, que aprendi com os seus vídeos. Show de bola, terapeuta. Jal, Jalex, Jal. A respiração, Tony, a respiração. Muito bem. Só que eu quero ampliar ainda mais. O que sempre está no momento presente, obviamente a respiração, vocês mandaram muito bem, mas também é o corpo. O corpo sempre está no momento presente. Então, quando você quer gerar verificações, utilizar essa técnica, faça a pessoa tomar consciência do seu corpo. Sensação do pé. Sensação da... Qualquer sensação do contato da roupa com o contato da roupa com o corpo, o contato da superfície. Se a pessoa está de meia, a sensação da meia no pé. A sua respiração. E quando você olhar a pessoa, você consegue alinhar, utilizar melhor. Por quê? Eu jamais falaria, e agora preste atenção na sua respiração. Eu tive que utilizar dessa forma porque eu estou perdendo o canal visual. Eu não consigo ver você. Se eu estou com o meu cliente ou com uma pessoa que seja, eu vou falar dessa forma. Quando eu observar, quando eu observar a pessoa inspirando, eu vou falar, e agora preste atenção na sua inspiração. Ou seja, eu estou utilizando a pessoa para gerar este contexto hipnótico, para gerar a hipnose. Tudo que a pessoa me reage, tudo que a pessoa faz, eu utilizo para fazer o quê? Uma indução hipnótica. A própria pessoa se torna uma indução hipnótica. E por isso não tenho resistência. É o que já está acontecendo com a pessoa. Eu estou o quê? Através da minha comunicação, eu estou apenas gerando uma percepção alterada da realidade. Modifiquei a forma como ela está reagindo para um contexto onde é possível gerar aprendizados ou novos resultados. Óbvio que vai depender da minha intenção. Pessoal, deu 1h24 de live. Eu queria falar sobre os conjuntos, mas eu vou ficar devendo para vocês. Mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Se você tem uma dúvida, agora é o momento. Já passou da hora que eu achei que eu ia fazer essa live. Eu achei que só ia chegar 1h. Se você tem alguma dúvida... 5 segundos para a dúvida. 1, 2, 3, 4, 5. Perdeu tempo. Então, pessoal, quero agradecer cada um de vocês que estão aqui. Eu vou agradecer cada um mesmo. Quer ver? Pera aí. Renato, Felipe, Xande, David, Douglas. Se você prefere David, Douglas, os dois. Tô brincando. Aguinaldo, Welder, Clever, Jânio, José, Silvandre. Silvandre, tá certo o seu nome? Silvandre. Reginaldo, Jefferson, Tony e David, Aldeia Nova. Obrigado aí pela participação. Você tem curso para vender, Jânio? Eu tenho curso O Hipnotista Profissional. Terapeuta Welder, você tem algum curso de indução rápida? O Hipnotista Profissional. Você tem um curso sobre hipnose conversacional? O Hipnotista Profissional. Lá, a base é mais a hipnose clássica, só que tem um detalhe. Há mentorias que você pode pedir. Por exemplo, vamos supor que você está com uma dúvida na hipnose conversacional. Aí você fala, professor, hoje eu quero fazer uma mentoria de hipnose conversacional. Isso é o que o curso de hipnose ou hipnotista profissional oferece aos alunos, ok? Quem quer o curso ou hipnotista profissional, manda mensagem no privado agora mesmo, assim que eu desligar. Pode ser? Que aí fica mais fácil para eu saber quem é. Beleza? Pessoal, obrigado. Até a próxima live. E mais uma vez, decidam o tema. Eu gosto de desafio. Então eu sempre coloco um tema diferente também. É uma opção boa para mim. O curso serve para quem não sabe nada, é especificamente do 0 ao avançado.
Eu pego a sua mão, Jânio, e vou ensinando etapa por etapa. Ok? Até o resultado final, se tornar um hipnotista profissional. Do zero ao avançado. Serve sim para quem não sabe nada. Eu vou desligar agora. Quem tem interesse no curso, manda mensagem agora. Beleza? Obrigado mais uma vez. E até a próxima. Abraço.